Bom dia, tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu vou fazer esse vídeo agora em resposta a algumas perguntas que ainda estão rolando aqui na internet, principalmente entre os youtubers que moram aqui nos Estados Unidos, sobre se ainda vale a pena imigrar para os Estados Unidos, né? Hoje é dia 17 de janeiro de 2018 e eu vou dar a minha opinião em relação a isso, né? Eu que já morei aqui nos Estados Unidos numa outra oportunidade, algum tempo atrás, por 5 anos fiquei ilegal e agora estou de volta morando aqui, dessa vez legalmente. Então eu experimentei aí as duas posições, né, de quem tá ilegal e de quem tá legal. E entre esse meio tempo teve aí uma época que eu morei no Brasil, então eu consigo falar até com um certo conhecimento de causa para poder fazer essa comparação e dar essa opinião, dar essa resposta em relação a isso. Vamos lá? Eu vou virar a câmera para frente, que eu acho que assim fica menos monótono para quem tá assistindo, fica talvez mais interessante para vocês. Aí já eu volto. Pronto, agora sim, ó, com esse bonito pôr de sol. Olha que imagem bonita essa bandeira aí, ó. Bandeira dos Estados Unidos. Um país que a gente se orgulha bastante de poder ter condições, ter a chance de conseguir viver aqui legalmente, né? E bom, pessoal, eu vou falar em relação a responder, né, essa questão aí que muita gente ainda tem essa dúvida, né, esse questionamento. Afinal, vale a pena você deixar o Brasil e migrar para os Estados Unidos? Eu vou falar mais especificamente em relação aos Estados Unidos, porque é o país que eu conheço, é o país que eu já moro há algum tempo, já conheci há algum tempo atrás, conheço também agora. Então eu tenho um pouco mais de propriedade para poder falar, né? Porque eu conheço, né? Não posso falar em relação a outros países, que até tenho vontade de conhecer também, mas não conheço, então não tem como falar de outros países. Mas a dúvida é, vale a pena você deixar tudo no Brasil e migrar para os Estados Unidos? Muitas pessoas aí falam em relação eu acho que eu vou reto aqui. Em relação ao fato de você ficar ilegalmente morando aqui, sem ter documentação, sem ter autorização para trabalhar, enfim. A posição que eu tenho em relação a isso é a mesma que eu tinha há 17 anos atrás, que foi quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez. E fiquei, além do prazo, esperei o prazo de permanência aqui. A diferença é que naquela época a possibilidade de você vir com visto de turista e ficar ilegalmente além do prazo e conseguir voltar para o Brasil sem ter tantas complicações era possível, né? Hoje em dia, se você faz isso, se você vem com o seu visto de turista e expira o prazo de 6 meses, que é o que regularmente eles dão na entrada aqui, você já fica um dia ilegal, você vai ter problemas com aquele visto. Então, se você tem um visto de 10 anos, você expira o prazo de permanência aqui dentro dos Estados Unidos, você corre o risco de ter esse visto cancelado. Aliás, corre o risco não, você tem grande possibilidade de ter problemas na reentrada se você decidir ir para o Brasil depois de ter ficado um tempo ilegal aqui. Então, se a pessoa vem com visto de turista e decide ficar ilegalmente, já tem que estar preparada para ou ficar o tempo que for necessário, né, para ela tentar juntar algum dinheiro, ou enfim, fazer alguma coisa que valha a pena para ela ter ficado aqui além do tempo, né? Ou ela fique legalmente até quando der, então, até enquanto ela conseguir, né? E o que eu digo em relação a isso? Bom, para quem vive ilegalmente, é o que eu sempre falei. Eu tive experiência não, eu conheci, tenho amigos inclusive que estão no Brasil hoje em dia
que são da época que eu morei aqui da outra vez, que eu morei aqui no período de 2000 até 2005. Naquela época, eu estava ilegal, né? Fiquei além do prazo, né? do meu prazo de turista. Só que, como eu falei, como a gente tinha a chance de você conseguir sair, né? Voltar para o Brasil e depois retornar de novo para os Estados Unidos, o controle não era rigoroso igual é hoje, com controle digital, foto, né? Então eu consegui, inclusive eu fui para o Brasil uma vez, eu nunca fiquei mais do que 2 anos e meio aqui, além do prazo. Então eu vim a primeira vez, fiquei 2 anos e meio. Aí em 2002, após os atentados lá de 11 de setembro, eu voltei para o Brasil, fiquei 4 meses no Brasil, né? E retornei de novo para os Estados Unidos. Mesmo tendo ficado ilegal aqui, eu consegui reentrar sem ter problema algum, né? Porque eles não tinham esse controle igual tem hoje, né? Depois do atentado de 11 de setembro, realmente ficou muito rígido. Então você passa sua digital lá, então tem toda a sua vida no computador deles. Eles conseguem descobrir a hora que você entrou, a hora que você saiu. Então você provavelmente vai ser barrado se você ficou além do tempo e voltou para o Brasil e tentou retornar aos Estados Unidos. Então o que eu falava naquela época, para quem vinha assim, se arriscar e migrar para os Estados Unidos, é para que realmente você tenha o foco você tem duas opções, né? Ou você assume a sua ilegalidade, você vai realmente assumir que você vai ficar ilegal aqui, e deixa eu deixar bem claro que eu não estou fazendo isso como uma forma de incentivo, mas apenas tentando passar o que vai acontecer com você se você ficar aqui ilegal, né? Que se você ficar ilegalmente aqui, você vai estar ciente de que você não vai ter possibilidade de voltar para o Brasil, né? Que seja para rever os parentes, para rever alguém, ou se tiver algum problema lá precisar voltar, você corre um grande risco de não conseguir voltar. Então, o tempo que você ficar aqui ilegalmente, você vai ter sim que trabalhar o máximo que você puder, né? O máximo que você aguentar, juntar um dinheiro interessante, juntar um dinheiro bom, fazer uma reserva boa, para que o tempo que você ficar aqui seja pelo menos financeiramente rentável, caso você precise retornar ao Brasil, né? Porque se você ficar aqui morando ilegalmente, apenas vivendo, né? Vivendo, curtindo, aproveitando, você corre um risco de repente precisar retornar ao Brasil e acabar voltando talvez até pior do que você tinha lá. Então uma coisa que eu sempre falei nunca, se você vem para cá para ficar ilegalmente, nunca venda ou se desfaça de tudo que você tem no Brasil, porque é importante que você tenha um porto seguro para onde retornar, caso você precise retornar, né? Como eu sempre gosto de dar de exemplo, eu tinha um amigo que morava aqui, ele já era de uma certa idade, eu tinha, se eu não me engano, 50 anos, 52, né? E ele falava para mim por que eu continuava juntando dinheiro, investindo no Brasil, o Brasil já era, alguma coisa assim, né? Que ele não queria nem saber de Brasil mais. Só que eu falava pra ele, enquanto eu não tenho uma possibilidade de me legalizar aqui, eu não sei se é vantajoso pra mim. Eu vim para os Estados Unidos para juntar um dinheiro, melhorar minha vida no Brasil. A primeira intenção era essa. Então eu não queria apenas viver minha vida aqui, até porque eu tava sozinho. Minha família toda lá, meus amigos todos lá. Então esse foco que eu tinha de juntar dinheiro e voltar para o Brasil ficou na minha cabeça todo o tempo que eu fiquei aqui, né? E eu não me arrependi nem um minuto de ter tomado essa decisão, né? O que aconteceu com esse amigo meu? Ele ficou aqui, se eu não me engano, 7 anos com a família toda dele aqui e vendeu as coisas que tinha no Brasil, e acabou que quando mudaram a legislação de imigração aqui, já não era mais possível renovar a carteira de motorista aqui na Flórida. E foi bem na época também que aconteceu aquela crise imobiliária aqui, ele estava por aqui. E com isso não tinha emprego. Acabou que ele teve que voltar para o Brasil e voltou sem nada. Ele não teve renda nenhuma, não juntou dinheiro, não fez
um pé de meia, como se fala, né? Para poder voltar para o Brasil com pelo menos alguma coisa, para ter valido a pena, né? A estadia aqui nos Estados Unidos, além do inglês, né? Porque aquele tempo, além de eu ter juntado uma boa grana, comprei casa no Brasil, dei casa para minha mãe e ainda voltei com o inglês afiado, vamos dizer assim, bem fluente. Então, o que eu falo? Para quem quer ainda pensar em vir para os Estados Unidos, é importante que tenha isso em mente. Se você vai vir com uma possibilidade de se legalizar, tudo bem, você pode, né, tentar viver uma vida um pouco mais tranquila, trabalhar talvez um pouco menos, né, e não se estressar com juntar dinheiro, pode talvez viver numa vida melhor e consequentemente ter uma qualidade de vida aqui, né? Mas se você não tem uma expectativa de se legalizar, é muito importante que você vai ter que fazer uma reserva. E consequentemente, o que isso vai acontecer? O que isso vai levar? Você vai ter que trabalhar realmente um pouco mais do que o normal, o esperado, para poder juntar um pouco de um dinheiro aí que seja sobra, né? Que sobra para você poder colocar na poupança, fazer uma reserva de dinheiro. Também você vai ter que morar, talvez pior, né? Com mais pessoas para poder pagar menos de aluguel e, enfim, essa é a posição que eu tenho. Essa é a visão que eu tenho de quem está pensando em vir para cá e a resposta, né, a essa pergunta, se vale a pena ou se não. Ganha-se menos agora, tá? Não há dúvida disso, porque a concorrência está muito grande, tem muita gente vindo, ainda mais com a crise que está no Brasil agora, em outros países também, né? Então tem muito imigrante, tem muita pessoa aqui ilegal, então se você trabalha por $10 a hora, vai ter quem vai trabalhar por 9, vai ter quem vai trabalhar por 8, então você vai acabar tendo que concorrer. E o que vai te diferenciar disso? A sua dedicação e a sua força de vontade, né? E então é importante que você tenha isso em mente. É isso que eu queria passar. Não queria fazer um vídeo tão comprido, mas enfim, acabou ficando comprido. Beleza, pessoal? Eu vou então encerrar esse vídeo por aqui. Já tá dando aí quase 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui então e é isso. Deixa aí a sua opinião e me diga o que você achou em relação às coisas que eu passei aí. Um abraço então, até o próximo. Valeu!